Oi meninos, bom dia, tudo jóia com vocês? A gente vai estar falando então nessa aula um pouquinho sobre a parte de razão e proporção, tá bom? A razão ela vai ser utilizada, né, para a gente comparar algumas grandezas, né? E a proporção vai ser a igualdade dessas razões, tá bom? Vamos ver cada uma delas? Olha só, então o primeiro tópico aqui então, razão. Né? Então a gente vai estar comparando essas duas grandezas, e essas duas grandezas podem ser o que o exercício, o que ele quiser determinar. Por exemplo, olha só, eu quero a razão de A e B, ou seja, A sobre B. Pronto, a gente determinou então a razão de A por B. Tá? Professor, é uma divisão então? Sim, a razão então é uma divisão, tá bom? Eu tenho aqui, ó, o A agora igual a 18 e B igual a 12. Qual a razão de A e B? O meu A vale 18, o meu B vale 12. Ou seja, vai ficar 18 sobre 12. Certinho? Eu ainda posso fazer melhor ainda. Eu posso simplificar essa minha fração. Né? Ou seja, ó, o 18 dá para me dividir por 2 e o 12 também. Lembrando, esse número que eu vou estar fazendo essa divisão tem que ser o mesmo, tanto para o seu numerador, tanto quanto para o seu denominador. Tá bom? Feito essa divisão, 18 por 2 deu 9, 12 por 2 deu 6. Aí a gente faz a divisão de novo, só que agora por 3. Né? 9 dividido por 3 deu 3. 6 dividido por 3 deu 2. Tá bom? Ou seja, a razão de A sobre B ficou então sendo igual a 3 sobre 2. Pronto. Fechamos então essa nossa razão. Poderia fazer a divisão 3 sobre 2? Pode, não tem problema não, que você vai descobrir qual a razão de A por B. Professor, era 18 sobre 12, sim, mas a gente tem que fazer o quê? Simplificar, ou seja, colocar essa fração na menor possível, né? O meu numerador e o meu denominador, tá? Então, a razão é basicamente só isso, olha só. Tem algumas razões que a gente conhece. A primeira delas, que a gente já conhece bastante, é o que nós chamamos de escala, certo? Já devem ter visto no livro de geografia de vocês, no mapa lá no cantinho, lá inferior, né? Por exemplo, uma escala. Aí tem um númerozinho lá, 1 sobre 1, 0, 0, 0. Certo? Tem isso aqui, ó. 1 sobre 1 milhão. Ou seja, o seu numerador vai estar representando quanto que você vai medir no seu mapa. Ou seja, a cada 1 centímetro no seu mapa equivale a 1 milhão de centímetros reais, tá? Então, ó, isso aqui é a medida no mapa. Então, ó, medida, certo? Medida no mapa. No mapa. Sobre a medida real, né? Ou seja, medida real. Se no seu mapa a distância de uma cidade para outra deu lá uns 6 centímetros, aí você vai ter que fazer 6 vezes 1 milhão, vai dar 6 milhões de centímetros no real, na medida real, tá bom? Então essa é uma das razões que a gente conhece, 1 sobre 1 milhão, ou seja, a razão da medida do mapa pela medida real. Isso é um tipo de razão. Outra razão que a gente conhece bastante, velocidade média, certo? Então, a gente conhece bastante sobre velocidade média, né? Então, a gente conhece sobre velocidade média, ou seja, a velocidade média a gente vai fazer o quê? Vai fazer a distância, né, percorrida pelo carro, é a razão da distância sobre o tempo que esse carro gastou até onde a gente quer, né? Então, vai ser a velocidade média a distância sobre o tempo. Essa distância pode ser dada em metros ou pode ser dada em quilômetros. E esse tempo pode ser dado em segundo ou pode ser dado por hora, certo? Então, distância e tempo. Distância, metro ou quilômetro, tempo, segundo ou hora, tá? Então, esse é um tipo de razão. A razão da velocidade média. Metros por segundo ou quilômetros por hora. Esse é um tipo de razão.
e com espécies diferentes, né? Porque aqui a gente está se tratando de distância, aqui a gente está se tratando de tempo. Na escala era a mesma espécie, 1 centímetro, 1 milhão de centímetros. E aqui na velocidade média é com espécies diferentes. Outro exemplo, densidade demográfica. Densidade, né? Densidade demográfica. Demográfica. A densidade demográfica, nós temos o seguinte, nós temos a população, né, pela área. Certinho? Como é que vai ficar essa razão, então? Vai ser a quantidade de habitantes que nós temos e a área vai ser dada em quilômetros quadrados, certo? Então, a densidade demográfica é dada pela razão de habitante por quilômetros quadrados. A quantidade de habitantes por esses quilômetros quadrados, tá bom? Então, esse é algum tipo de razão que nós conhecemos, né? Então, supondo que ele queira, então... Aqui, ó. Ele fala lá para você, ó, ele quer a razão da distância. Ele percorreu a distância aí de uns 70 quilômetros. Certo? Ele percorreu uma distância aí de 70 quilômetros. E ele gastou aí um tempo de 2 horas. Certo? Ou seja, é uma razão, né? Distância pelo tempo. Então, a razão vai ser 70 por 2. Ou seja, 35 quilômetros por hora. Não é nem permitido andar nessa velocidade, né? Então, vamos lá. Proporção agora. Certo? Razão, a gente vai fazer divisão. Proporção vai ser a igualdade de razões. Ou seja, alguma coisa vai ser proporcional se e somente se essas razões forem iguais. Então, eu tenho aqui um exemplo. Ó. A sobre B tem que ser igual a C sobre D. Tá bom? Então, a proporção é a igualdade entre duas razões. Ou seja, a equivalência entre duas razões. Tá, como assim? Eu tenho aqui a seguinte razão. Ó, 4 por 2... é igual a 16 por 8. Essas duas razões são iguais, não é? 4 dividido por 2 dá 2. 16 dividido por 8 também dá 2. Ou seja, as razões são iguais. Ó, 2 é igual a 2, certo? Então, se duas razões são iguais, significa então que elas são o quê? Proporcionais, tá bom? Ó, razões iguais vai significar, então, que elas vão ser proporcionais. Certinho? Próxima. Nós temos também a propriedade fundamental da proporção, né? Então, eu tenho aqui a minha primeira razão. A gente vai chamar A de externo ou extremo, né? E B de meio. C de meio, D de extremo. Tá, professor, como assim? Não entendi nada. Então, ó, os seus extremos vai ser o seu primeiro numerador e o seu último denominador. Ó, eles são os extremos, tá? Começa, ó, se fosse aqui para a gente seguir uma ordem, a gente começa no A, vai para o B, C e D. Quem é seus extremos? O A e o D. E os seus meios? B e C. Né? Então, fala o seguinte, essa propriedade fala o seguinte, ó. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Ou seja, se você multiplicar os seus extremos, vai ser igual à multiplicação dos seus meios. Professor, como assim? Aqui, ó, um exemplo. Encontre o valor de x nas proporções consideradas que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Ó, vou multiplicar os meios. Quem é os meios aqui no caso? Ó, x e 5. Então, x vezes 5 vai ficar o quê? Ó? 5 vezes x. E os meios, que é 2 vezes 10. Que vai continuar, né? Porque eu não sei esse valor. 2 vezes 5, 20. O 5 está multiplicando. Eu vou passar o 5 agora o quê? Dividindo. Então, 20 dividido por 5. Certo? Então, nós vamos ter aqui, ó, 20 dividido por 5 vai ser, então, igual a 4. Então, o meu valor para x, né, vai ser, então, igual a 4. Tá bom? Então, 2 quartos é igual a 5 sobre 10. Então, esse aqui ficou sendo, então, proporcional. Porque a gente até utilizou, então, a propriedade, né, para estar falando, então, sobre isso.
tá bom? Então, razão, né? A razão ficou sendo, então, para a gente fazer a comparação de duas grandezas, certo? E proporção vai ser a igualdade de razões, certinho? Vamos ver aqui agora, ó. Segmentos proporcionais, né? Assim como nós tínhamos então lá, né, a proporção, agora a gente vai ver então os segmentos proporcionais. O que serão, né, esses segmentos proporcionais? É da mesma maneira, olha só. A proporção, né, como eu já disse, é a igualdade de razões, né? Quando essas razões, além de iguais, representam comprimento de segmentos. Então, na verdade, vai ser bem uma medida aqui que nós vamos estar atento, tá bom? Então, eu tenho aqui os seguintes segmentos. AB mede 2 centímetros, CD mede 4 centímetros, EF mede 3 centímetros, GH mede 6 centímetros, tá? E aí ele fala o seguinte, que esses segmentos são proporcionais e seguindo essa ordem de proporcionalidade, tá? Ou seja, A para B está para C e D, ou seja, aqui é uma razão, ó. Esses dois segmentos vai ser uma razão, né? E esses outros dois segmentos vai ser uma outra razão. Então, ó, AB sobre CD é igual a EF sobre GH. Então, nós vamos ter esses segmentos que são proporcionais. Então, ó, substituindo, né? Quanto que mede de A até B? 2 centímetros. De C até D, 4 centímetros. De E até F, 3 centímetros. De G até H, 6 centímetros. Tá bom? O senhor disse que a gente tem que simplificar. Sim, vamos simplificar agora. Olha só, aqui dá para simplificar por 2 e aqui também por 2. Ou seja, vai ficar 1 meio. É igual. E aqui dá para simplificar, ó, por 3. Né? Simplificando, então, por 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. E 6 dividido por 3 vai dar 2. Olha só, as razões foram iguais. Significa, então, que esses segmentos, eles são iguais. Tá bom? E para a gente descobrir a medida de um segmento, sabendo que todos os segmentos vão ser proporcionais. Olha só, segue o exemplo aqui, ó. Os segmentos AB, CD, EF, GH são proporcionais. O professor, ele vai estar dizendo no exercício para a gente que são proporcionais? Sim. Ele vai estar falando, ó, esses segmentos são proporcionais, essas medidas são proporcionais. Ele sempre vai estar falando para você poder usar a propriedade lá que eu mostrei para vocês, que é a multiplicação dos seus extremos, né, o produto dos seus extremos, é igual ao produto dos seus meios, ou seja, fazer realmente aqui ó, uma multiplicação cruzada, tá bom? Então, vale essa propriedade para cá também. Então, eu tenho aqui, ó, 10 sobre 15, 10 sobre 15 é igual a 20 e a medida de GH, que eu vou chamar ela aqui de x, né? E multiplico meus extremos, ó, os extremos 10x é igual, e aqui 15 vezes 20, né? Que então vai ser igual a 300. O 10 está multiplicando, eu vou passar o 10 o quê? Dividindo. Então, 300 sobre 10. Ou seja, a medida de GH vai ser igual a 30. Pronto, eu descobri então a medida de GH. Tá bom? Então, a medida de GH ficou sendo, então, igual a 30. Tá ok? Olha só que bacana, ó. Pensa aqui comigo, ó. De 10 para 20, o que está acontecendo? Eu multiplicou-se por 2. Tudo que eu faço no numerador, eu posso fazer também no denominador. Então, se eu multiplicar aqui também por 2, vai dar quanto? Vai dar 30. Então, pronto. A gente descobriu este mesmo valor. Tá bom? Vamos aqui para o exemplo, ó. Os segmentos a seguir são proporcionais, seguindo a ordem que foram apresentados. A razão de proporcionalidade e o comprimento de x é, então, que ele pede duas coisas. Ó. Ele quer saber qual é a razão de proporcionalidade e ele também quer saber qual é o valor de x, tá? Ele falou que está proporcional nessa ordem, né? Ou seja, vai ficar, então, ó, 22 sobre 11 é igual a 60 sobre x, certinho? Então, a gente vai estar montando aí, ó, x vezes 22, né? Ou seja, vai ficar aqui, ó, 22x vai ser igual, então, a 660, certo? Dividindo, né, 660 por 22, eu vou ter, então, como resposta 30. Ou seja, essa medida de x é igual a 30. Só que ele também pediu a razão de proporcionalidade, né? Ou seja, ele quer saber a razão. Então, eu posso fazer só com os dois primeiros segmentos, ó.
22 sobre 11, né? Que eu sei, então, que vai ser igual a 2. Vamos fazer para os dois outros segmentos, ó. 60 sobre 30 também vai ser 2, ou seja, ele já tinha dito para a gente que era proporcional, né? E a gente descobriu qual que era a razão de proporcionalidade. Então, aqui, ó, a razão, né? A razão de proporcionalidade ficou sendo, então, igual a 2. Tá bom? Próximo exemplo. Sabendo que os segmentos de reta AB, CD, EF, GH são proporcionais nessa ordem, aí ele falou, ó, AB vale x, CD vale x mais 2, né? Aí EF vale 12 e GH vale 16, né? A mesma coisa, ó, vou fazer aqui multiplicar os extremos e multiplicar os produtos, ó. 16 vezes x eu vou ter quanto, ó? 16x é igual a 12 vezes x, 12x mais 24, tá bom? O 12 está somando, eu vou passar ele para cá subtraindo. Então, 16x menos 12x igual a 24. 16x menos 12x eu vou ter, então, 4x, que vai ser igual a 24. Certo? Então, x é igual a 24 dividido por 4. Ou seja, o meu valor de x vai ser igual a 6. Tá bom? Então, assim, a gente consegue, então, estar descobrindo aí o meu valor de x para esses meus segmentos. Tá bom? Pessoal, aqui ao lado, a razão, então, vai ser uma divisão e proporção é a igualdade dessas duas razões, de duas razões ou mais. Tá bom? Espero que tenham entendido, então, e até a próxima aula e muito obrigado vocês. Tchau, tchau.